Eu juro. Opa, eu penso assim, fogo, esta miúda devia fazer teatro. Sabes que eu sou aquela atriz que fiz teatro uma vez, Fizeste? nunca mais me esqueço. Da catequese. Mas fiz uma peça de teatro Sim. e aquilo ficou muito marcado porque eu fiz de cega numa peça de teatro. Eles deram-me uns óculos para eu poder fazer de cega e eu fechei os olhos. Ah, E o catequista disse-me assim, mas porquê é que fechaste os olhos? E eu disse-lhe, eu era cega. Eu não tinha que ter os olhos abertos. E ele, sim, mas nós demos-te os óculos para tu poderes estar de olhos abertos. mas E tu eu, sim, fechaste mas os se eu não olhos. fechar os olhos, eu não sei o que é que um cego está a sentir. Portanto, como é que eu ia representar um cego se não sentir? Espetáculo. Vamos lá? Vamos lá. Então, bem-vindos ao Rasgar, um espaço de resgate, autenticidade, isto é uma palavra difícil, escolheste aqui uma palavra difícil, sabedoria, grandeza, amor e ressignificação. Aqui rasgamos o óbvio para dar lugar ao que é verdadeiro. Hoje damos voz à Vera, a autora que passou por um processo de transformação, onde teve que utilizar todas estas características para aqui estar hoje. Bem-vinda, Vera. Esta era a surpresa que já andávamos aqui há uns tempos a preparar. Obrigada, Carla, por teres aceito o meu desafio, porque não é qualquer pessoa que se poderia sentar nessa cadeira e trocarmos de cadeira, porque hoje chegou a vez de trocarmos de cadeira. Portanto, desde já, um grande obrigada por teres aceito este desafio. Estávamos no início a conversar de que tinha que ser alguém muito especial, e tinha de ser alguém muito especial. Obrigada. E portanto, vamos a este rasgar. Vamos lá ver o que é que vem daí, certo? Vamos lá ver o que é que vem daqui. Então, e para começar assim, sem grandes formalidades, eu gostava de saber quem é a Vera, sem dizer o nome. Alegria, Ok, mais algum? leveza. Boa. Mas também sou. Há dias que eu também sou a tristeza e há dias que eu também sou o peso, porque não temos todos os dias a alegria e a leveza presentes em nós. Eu também tenho todas as emoções em mim. Por falar em emoções, vamos já começar a trabalhar no nosso tema, naquilo que vimos também Vamos? demonstrar e apresentar de ti, que é perceber o que é que te rasgou nessas tuas emoções, o que é que te transformou e o que é que te trouxe de alguma forma também até aqui. E eu partia mesmo das emoções, não é? Não é ao acaso que o teu rasgar passa muito pelas emoções e tudo aquilo que o teu corpo te disse. Sim, o rasgar tem uma história. O rasgar tem uma história de muito rasgar. Para chegar até aqui, hoje, eu vou abreviar porque nós não vamos ter aqui 2 horas de antena, infelizmente, porque senão nós estaríamos aqui à conversa, porque nós somos duas conversadoras natas, já percebemos isso. Mas o rasgar tem aqui um bastidor por trás dele, em que nasce da partilha de 2 amigos. O meu primeiro convidado que eu trouxe ao rasgar, um dia em partilha, eu disse-lhe que gostava de criar um podcast onde pudesse levar pessoas inspiradoras e que me encantassem pela história delas. E foi numa partilha dessas que nasceu Rasgar. E um dia ele disse-me: estás à espera de quê? E claro que o ser humano arranja sempre desculpas. E eu respondi-lhe: não tenho condições para criar um podcast. E ele disse: ok, tudo bem. Então enquanto tu não criares o podcast, nós não voltamos a falar. Foi uma ameaça dura. Sabes que eu não a interpretei como ameaça, sendo que eu já o conheço há muito tempo. Um abanão? Um abanão, um encostar de parede, tipo, não inventes desculpas e faz-te à vida. Tu és capaz. Tu és capaz, faz acontecer. E a verdade é que o podcast demorou 7 meses a sair cá para fora. Portanto, durante 7 meses eu não falei com o Nuno. Ok. Mas este rasgar nasce de uma vontade de uma miúda que em criança ela gostava muito de comunicar. Eu sempre gostei muito de comunicar. Eu tenho fotografias de criança em que estou em cima de uma cadeira, em que há um rádio atrás de mim, há uma televisão ao meu lado, e portanto eu sempre fui a miúda que gostou muito de comunicar.
E talvez nunca tenha ouvido essa miúda. Nunca tenha ouvido essa miúda. Não lhe deste prioridade? Não lhe dei prioridade, não. Em muitos momentos eu dei prioridade sempre aos outros. Eu dei sempre o palco um bocadinho aos outros. E não tem mal nenhum nós darmos o palco aos outros. É importante é que nós percebamos que há um determinado momento em que nós precisamos também de ter a nossa voz e de ganharmos a nossa voz. E já fui aqui um bocadinho ao meu lado de criança, porque é que eu gosto de comunicar. Eu punha-me em cima da cadeira e abanava as mãozitas, portanto, de alguma forma eu já gostava muito de comunicar. Mas nunca tinha percebido de que forma é que eu podia chegar ao mundo a comunicar. E foi assim, foi através deste rasgar em mim, de perceber que eu gosto muito de pessoas. É verdade que eu gosto muito de pessoas. E é verdade, eu gosto muito de conhecer histórias. E para mim faria-me todo o sentido e fez-me todo o sentido criar o podcast exatamente por causa disso. Eu não me imaginava estar neste preciso momento a conversar só para o microfone. Não me faz sentido. Portanto, eu teria que ter sempre alguém ao lado, ou neste caso à minha frente, para conversar comigo, porque eu gosto muito de conversar. E, portanto, o rasgar começa um bocadinho por aí. Esta é a ponta do rasgar. Nasce da partilha de dois amigos, da vontade, do incentivo e de eu colocar cá fora histórias. Porquê o nome rasgar? Tendo em conta todas estas características que já enumerámos aqui, de onde é que isso surge? Olha, naquele momento de partilha entre nós os dois, entre estes dois amigos, estava a acontecer um rasgar entre nós os dois enquanto amigos. Porque é uma história de amizade com bastante intensidade, é uma história de amizade que nos leva a rasgar no sentido de seres humanos, porque nós, enquanto criamos relações entre humanos, vamos trabalhando em nós. E o rasgar nasce um bocadinho desse momento em que nós estávamos a atravessar, em que nós trabalhámos muitas coisas em nós os dois, e também nasce num momento da minha vida. E o que é que estava a acontecer na tua vida nessa altura? Portanto, eu em 2015, voltando aqui um bocadinho atrás no tempo, eu em 2015 tive um problema grave de saúde. Foi o rasgar da Vera. Aí eu tive que me rasgar. Eu costumo dizer que quando nós vamos a um concerto, dão-nos um bilhete para a mão e normalmente rasgam-nos o bilhete à entrada da porta para seguirmos em frente. E em 2015 deram-me um bilhete para a mão e rasgaram-me o bilhete para eu seguir em frente. Foi-me diagnosticado um tumor maligno dentro do meu apêndice. Fui o segundo caso em Portugal. O primeiro caso tinha sido um madeirense e o segundo caso em Portugal fui eu. E, portanto, nesse momento eu só tinha duas hipóteses. Ou desistia de mim, ou rasgava. E tu escolheste rasgar. E eu escolhi rasgar. Como é que foi esse processo? Como é que tu viveste esse processo? Olha, eu em 2013, eu trabalhei durante muito tempo para uma empresa, durante 11 anos, e em 2013 houve um despedimento coletivo e em 2013 eu fui despedida, como foi muita gente. E nós às vezes pensamos que não fazemos nenhum mal a nós mesmos. Nós vamos para casa, vamos ver televisão, entramos no nosso piloto automático, fazemos o básico, vivemos o nosso dia-a-dia. Tudo menos pensar em nós. Tudo menos pensar em nós. Para isso nunca há tempo. Exatamente. E o que eu fiz durante esses 2 anos, entre 2013 e 2015, foi encolher-me. Ficar pequenina para caber no mundo dos outros. Sim. E culpar-me. Culpar-me porque fui despedida, culpar-me porque não era boa, culpar-me porque não era suficiente. Eu culpei-me. Tinhas tudo. um chicote. Tinha. Compraste um chicote. Comprei um chicote e durante 2 anos foi o meu trabalho. Portanto, o meu diálogo interior era péssimo comigo. Tratavas-te mal. Tratava-me muito mal. Psicologicamente. Nós às vezes pensamos que é só a parte física. Não. O psicológico às vezes é mais forte que o físico. E portanto, eu durante esses 2 anos, agora olhando para trás,
Hoje consigo ter essa percepção, não é? À data e à época eu não tinha esta consciência que tenho hoje. Mas eu durante 2 anos eu fiz muito mal a mim mesma, psicologicamente. Fiz muitas coisas boas, mas também fiz essa coisa má. E portanto, em 2015, o meu corpo deu um grito. Deixa-me perguntar-te só uma coisa. Durante esse período em que tu estavas a tratar-te mal, tinhas palavras positivas para dar para fora? Tinha. Eu dava aos outros e não me dava a mim. Ok. Gostava de pegar neste bocadinho também para perceber em ti e aproveitar que estás mais vulnerável e a falar nisto, que é, nós dizemos muitas vezes amar o próximo como a nós mesmos, e aquilo que usamos mais é mostrar aos outros uma coisa que nós não temos cá dentro. Isso. Tu tens essa consciência que durante esse período que tu conseguias dar ao outro aquilo que tu não tinhas para ti? E eu conseguia dar ao outro aquilo que não tinha para mim. Portanto, eu tirava de um copo vazio, Exatamente. o meu depósito estava vazio e eu tirava desse depósito vazio. Ou seja, eu ainda ficava mais vazia. Ok. E quais foram os sinais no teu corpo em 2015? Além Olha, da doença, o que é que começaste a sentir? Os sinais do meu corpo em 2015 foi uma dor do meu lado direito, na minha barriga, em que me irradiava para as costas. Eu pensava que ali nos primeiros dias fossem as dores menstruais de coisas de Normal. mulheres, não é? Normal. Pronto, e andei ali assim uns dias a tomar um Benuron e tal. Mas a verdade é que aquilo não passava. E ao fim de 3 ou 4 dias eu fui ao centro de saúde e no centro de saúde disseram-me que possivelmente seria pedra no rim. Ok, tudo bem. Andei ali no centro de saúde, comecei a levar um soro e não sei o quê, mas era uma dor que, eu costumo dizer, não era uma dor que me levava ao chão, mas era uma dor que moía. E a uma determinada altura eu achava que havia qualquer coisa no meu corpo que não estava bem, porque eu continuava com a dor. Mas aí nessa altura tu já começaste a sentir o teu corpo, já te começaste a ouvir mais? Ou estavas só desperta pela dor? Eu estava desperta pela dor e não só desperta pela dor, mas eu já ouvia mais o meu corpo. Ok. Eu sabia, àquela data, eu já sentia que eventualmente aqueles eram os efeitos secundários dos 2 anos que eu tinha tido. Nesse período fizeste algum tipo de terapia? Cuidaste de Não, ti? nesse período ainda não tinha essa consciência. Ok. Não. Entretanto, avançámos no tempo, eu fui pedir exames ao meu médico de família e fui fazer os respectivos exames e veio o diagnóstico. No dia 12 de maio de 2015, eu fui operada a apêndice e depois de ter sido operada a apêndice veio o diagnóstico de que era um tumor maligno que eu tinha dentro do meu apêndice. Como é que se ouve uma notícia dessas? Olha, eh, eu posso dizer que naquele momento eu sentia que algo vinha e que era mais forte que uma pedra no rim. Havia algo dentro de mim que Uma me intuição? dizia... Intuição. Uhum. Havia algo dentro de mim que me dizia que não era só uma coisa, uma coisinha. Eu não consigo precisar o que era, mas havia algo dentro de mim que parece que estava a querer rasgar-me, A dar-te alertas. a dar-me alertas. E portanto, quando eu ouvi a notícia, eu fui a pessoa mais pragmática, que eu tenho pouco de pragmática porque eu sou muito emocional. E lembro-me de que a primeira pergunta que eu fiz à médica foi: o que é que se segue? Prontinha para avançar. Prontinha para avançar. E ela respondeu-me: Vera, eu ainda não sei. Não tenho resposta para lhe dar. Porque você é uma miúda com 35 anos. E há aqui muita coisa para decidir. Ainda temos que perceber por onde vamos começar. Estavas sozinha quando ouves o resultado? Eu estava sozinha lá dentro, mas tinha o meu pai cá fora. Ok. E eu não disse ao meu pai. Medo? Medo de o ver sofrer. Mais uma vez a pensar no outro. Sim. Enquanto isso, tu aguentavas a dor sozinha. Enquanto isso, eu aguentei a dor e as primeiras pessoas com quem eu partilhei foi com os meus irmãos. Qual foi a reação? Sentiste apoio? Olha,
Eu costumo dizer que tenho os melhores irmãos do mundo. Nós temos uma relação muito bonita e muito próxima e muito profunda. Eu sou a mais velha de três irmãos e senti um apoio gigante. Eu sabia que eles iriam estar lá para mim. E, tenho a certeza que eles sofreram muito, mas também nunca me o demonstraram. Acho que me tentaram passar sempre de que era possível fazer diferente. Aos meus pais eu contei de forma mais leve. Eu contei aos meus pais dizendo que, ok, existia uma massa dentro do meu apêndice, em que possivelmente eu teria que ser intervencionado outra vez. Aquilo tinha um índice de malignidade. E que possivelmente eu iria ser intervencionada outra vez, como fui intervencionada outra vez. E que ainda não sabiam que tipo de tratamentos eu iria fazer. E portanto foi assim um bocadinho mais leve para eles também digerirem. Isso durou quanto tempo, todos esses tratamentos, todas Olha, as... o processo até foi muito rápido porque eu fui a uma consulta, entretanto eu fui encaminhada para o IPO do Porto. Eu fui seguida durante 10 anos no IPO do Porto. E eu fui intervencionada outra vez. O processo foi muito rápido porque isto aconteceu em abril e eu em junho estava a ser intervencionada outra vez. Graças à gravidade, não é? Depois, graças à gravidade e alguma teimosia minha, porque eu fui um bocadinho teimosa no sentido de pedir os exames. A primeira consulta que eu fiz no IPO do Porto disseram-me: a sua teimosia salvou-a. Portanto, eu fui intervencionada outra vez ao meu intestino, à minha zona abdominal, onde eles tinham que ver se eventualmente já existiam mais células malignas. E existiam no meu intestino. Eu não tenho uma parte do meu intestino delgado. E eles prepararam-me para todos os cenários. Ok. Diz-me uma coisa, sabendo hoje que as emoções estão interligadas com os intestinos, na tua vida o que é que acontece além do trabalho que te faz gerar tudo isto? No teu entender, no teu pensar, no teu refletir, nos teus momentos de O que é que me pausa. faz, o que é que me faz O que é que pensar tu porque é que eu tive sentes? cancro? Sim. Eu não tenho dúvidas nenhumas porque é que eu tive cancro. Nenhumas. Eu hoje tenho a plena consciência de que se não fosse no intestino, iria ser noutro sítio qualquer. Ok. Como o intestino é o nosso emocional, e como eu andei a fazer as neiras durante muito tempo, portanto, eu reprimi todas as minhas emoções. E, portanto, o nosso apêndice é o nosso caixote de lixo. E, portanto, tinha que haver um caixote de lixo em que as minhas emoções foram sendo depositadas. O caixote de lixo encheu e furou. Explodiu. E explodiu. Onde é que foste buscar a força para superar isso? Olha, entre família nós falamos muito sobre esta questão da força. Eles dizem que eu tenho a força da minha avó materna. Não sei se tenho, se não tenho, mas a verdade é que nós vamos buscar sempre a força também um bocadinho à nossa ancestralidade, certo? E a verdade é que a minha avó materna era uma mulher muito pequenina, era 1,40 m de gente, mas era uma mulher com muita força. Eu também sou pequena, não meço muito. Eu achava que aquilo não era o fim. Eu achava que aquilo era o início de uma nova jornada. Já naquela altura tinhas essa mentalidade ou Tinha. isso já é agora, passado Tinha, estes anos todos? tinha. Não com a consciência que tenho hoje, mas o meu pensar sempre foi: isto não é o fim, isto há de ser o princípio de alguma coisa. Se a vida me propôs a este desafio, eventualmente eu tenho aqui alguma coisa para aprender. Independentemente do timing da aprendizagem, porque eu não sabia qual era o timing. Eu, quando vou ser intervencionada, nós sabemos que os médicos têm que usar algum pragmatismo para nos explicarem as coisas e, portanto, foi usada uma linguagem muito acessível para que eu entendesse e eles explicaram-me que, Vera, não sabemos o que é que vai dar, o que é que vai dar isto, qual vai ser o resultado. Para já, porque a minha operação foi uma operação de 12 horas, não sabíamos como é que eu iria acordar. A verdade é que eu acordei muito linda e maravilhosa, no sentido de muitos tubos e muitos fios e muitas coisas, mas acordei viva. E, portanto, eu achava que aquilo era o início de uma nova jornada. E foi. O pós foi muito duro, porque eu recebi quimioterapia na hora da operação. Experimentaram também um tratamento novo. Recebi durante 5 horas quimio. Foste cobaia. Fui cobaia.
E portanto, ou dava resultado ou não dava resultado. O pós foi muito duro e em 2018 iniciei uma nova jornada com muito mais consciência. Sentes que esse foi o teu momento alto do teu rasgar ou entretanto tens tido mais? Não, tenho tido mais. Eu acho que esse foi a porta que se abriu para todos os rasgares que vieram a seguir. Por falar em portas, Por falar em portas, fã de portas, conta-me que projetos é que tu tens agora? O que é que tu andas a pensar, a engendrar por aí? Agora que já ultrapassaste essa batalha, quais são os projetos que tu tens para ti? olha, tu falaste em portas. Eu sou uma apaixonada por portas porque eu acho que a vida é uma infinidade de portas em que nós vamos tendo portas à nossa frente. Algumas abrimos, outras fechamos, umas entramos, outras saímos. Faz parte da vida. E portanto, desde 2018 até agora eu vivo uma nova Vera, aprendi a viver num novo corpo e aprendi a viver numa nova Vera, porque eu deixei de conhecer a velha. A velha morreu. Ok. A velha morreu. Mas consegues olhar para ela e perceber que foi ela que te trouxe até aqui? Consigo olhar para ela e consigo honrá-la muitas vezes e agradecer-lhe porque foi ela que me trouxe aqui. Boa. Sim. Mas esta questão do olhar para trás e honrar é uma coisa que dá muito trabalhinho. É para o resto da vidinha, malta. Tu bem que podes tentar fugir, mas não tens outra hipótese não olhar mesmo para Isso ela. não vale a pena. E mais do que olhar e criticar, é olhar e Sim, aceitar que olhar tiveste e de passar aceitar. por ali. Não é? Sim. Então, olha, projetos, não é? Projetos. Projetos. No início tu perguntavas-me quem era eu sem nome. E agora regresso aí outra vez para te dizer que eu acho que sou uma criativa. Também acho que sou uma criativa. Eu perguntava, está mais algum? E tu, não, alegria e tal. Pronto. Mas também acho que sou uma criativa. Criativa no sentido de não só de criar projetos, mas criativa no sentido de me criar todos os dias, porque nós temos que nos criar todos os dias, nos reinventarmos todos os dias. Eu tenho um projeto, vou-te falar do projeto mais atual, não é? Que antes de chegarmos a este, também houve um percurso, não é? Há sempre um percurso, há sempre um caminho. Mas o projeto mais atual chama-se Oficina Cais Criativo. Que Que é um projeto em que eu quero levar às pessoas a criatividade das mais variadas formas. Uma delas é através da organização de casas. é assim que eu te conheço. Exatamente. Quando entras no meu espaço e consegues olhar e dizer isto é teu, isto não é teu, isto identifica-te, isto não te identifica. Foi assim que nós nos conhecemos. E para mim foi super transformador, porque efetivamente tenho 2 espaços, não é? Num deles eu sinto-me em casa e no outro eu não me senti em casa. E tu mal entras naquele espaço, tu viras-te para mim sem me conhecer de lado nenhum e dizes, este espaço não é teu. Não é teu. Não te E eu, pertence. como assim não é meu? Quem é ela que não me conhece de lado nenhum? E dizes facilmente que estes candeeiros não te dizem nada contigo, estes móveis não dizem nada contigo. E o que é certo é que eu, no prazo de 15 dias, ponho em prática as sugestões que tu me dás e hoje entro lá e a casa é minha. Não com a mesma intensidade que tenho energeticamente na outra, mas já não é uma casa alheia. Portanto, todas as sugestões que me deste na altura foram muito bem-vindas e depois tu já me conheces um bocadinho, eu sou de pôr em prática, portanto, tu disseste e eu, ok, fez-me sentido, toca a agir e que há para aqui, para acolá, para resolver e foi mesmo através da palavra casa que nós acabamos por nos conhecer e por tornar também esta amizade possível e tu teres a ousadia de me convidar para estar deste lado. Portanto, a casa, o que é casa para ti? Olha, isso é uma pergunta que daria aqui outro podcast. Mas não te Mas estiques. pronto, não posso esticar. Eu já fiz muitas mudanças de casa. Para mim, casa é muito mais do que paredes, porque a casa pode não ser nossa e nós nos sentirmos em casa. Eu venho a este espaço, que não é a minha casa, mas eu sinto-me em casa. Ou seja,
todos os espaços são possíveis de nós os tornarmos casa. Casa-lar? Eu, pessoalmente eu não gosto da palavra lar. Ok. Eu gosto da palavra casa. Uhum. Casa para mim é o lugar onde nós nos sentimos em paz, onde nós podemos tomar um banho relaxante, onde nós sentimos alegria, onde nós Segurança? sentimos segurança, que eu acho que é muito importante. E portanto, casa para mim é muito mais do que paredes. Eu lembro-me de comentar contigo que estava numa casa alugada e que não sentia a casa como minha. E uma dos teus palpites foi: e o quarto, pelo menos, sentes-te Isso. bem? E eu, na altura, não, nem no quarto. Então a sugestão foi: põe o quarto, pelo Começa menos, à pelo tua quarto. maneira. Isso. Porque o quarto é a A tua nossa cabeça. intimidade, sim. Não é? E a verdade é que troquei o quarto e é totalmente diferente de chegar a uma casa que realmente não é minha, mas pelo menos naquele espaço é a minha casa, é o meu local. Portanto, aproveitar também para te agradecer mais essa dica, porque fez muita diferença. Se tivesses que deixar um conselho para quem passa por tudo o que tu passaste, seja tanto a nível profissional, o despedimento, a doença, que conselho darias para uma pessoa que se precisa de rasgar, que está a passar pelo processo de rasgar o bilhete? Ok, rasgaram-te o bilhete, agora o que é que tu lhe dizias? Olha, a primeira coisa que eu diria, independentemente do que a pessoa estivesse a passar, num despedimento, de um problema de saúde, o que quer que seja, a primeira coisa é que na vida existem muitas alternativas, Muitas portas. muitas portas. Nós não temos só um médico, nós não temos só um terapeuta, nós não temos só uma massagista, nós temos várias alternativas na vida. E nós, enquanto pessoas, nós não somos só uma coisa. Ou seja, nós temos um corpo físico, um corpo mental, e um corpo emocional e um corpo espiritual. Ponto. E estes três corpos, para mim, têm que procurar estar Equilíbrio. em equilíbrio. E, portanto, não procure só uma voz, procura várias. Ok, vai ao médico, ok, mas vai fazer terapia. Sentes que são situações que são complementares umas São às outras? complementares. São complementares porque eu, a partir daí, eu abri muitas portas na minha vida. Eu conheci o Reiki no IPO do Porto, eu conheci a terapia depois de estar com um problema grave de saúde. Eu comecei a olhar para a vida de outra forma e, portanto, tudo se complementa. Não faz sentido só procurarmos uma coisa. Claro. E, portanto, o que eu sugiro é: nós não somos só uma coisa. Então vamos tentar procurar o equilíbrio dessas 4 coisas que nós somos. Então vai procurar pessoas que te ouçam, que te escutem, que, Que te encaminhem. que te encaminhem. Às vezes é só encaminhar. Boa. Vera, diz-me uma coisa. Quando precisarmos de procurar os teus trabalhos, quando é que eu devo recorrer à Vera? Aos teus serviços, àquilo que tu fazes, quando é que eu devo procurar a Vera? Quando estou onde? Em que nível? Uma vez que temos que complementar, e tu também tens uma parte terapêutica, não é só a parte criativa, Verdade. quando é que eu devo também recorrer a ti? Eu também tenho uma coisa que aconteceu comigo e contigo, mas eu não vou dizer ainda, digo Certo. no final. Mas quando é que sentes que as pessoas te devem procurar, ou até mesmo eu nos meus serviços, quando é que eu devo dizer assim, olha, acho que é a altura ideal de recorreres à Vera? Olha, quando tu entrares em tua casa, ou qualquer pessoa entrar em casa e não se sentir em casa, é porque alguma coisa não está bem. Quando eu ouço pessoas a dizer eu não tenho vontade de ir para casa, alguma coisa não está bem. Não precisa ser acumuladora de sapatos, não precisa ser acumuladora de roupa, não precisa ser acumuladora de livros, não precisa ser nada disso. Porque a partir do momento em que tu não te sentes bem no final do dia para ir para a tua casa, alguma coisa não está bem. Porque a tua casa é um veículo até ti. Porque a nossa casa comunica connosco. E, portanto, eu acho que quando as pessoas não se sentem bem em casa delas, eu acho que podem e devem procurar ajuda.
porque para mim a organização não é só ir lá, tirar umas coisas da gaveta, e arrumar as coisas na gaveta. Não, é perceber o que é que está por trás daquilo, porque eu, para mim, faz-me sentido fazer o trabalho desta forma. E porquê? Porque, ok, eu vou lá, arrumo a gaveta, fica tudo ao milímetro, mas daqui a 3 meses volta a estar igual, porque nós não resolvemos. Então, tu ajudas a pessoa também mesmo na organização da casa, é isso? Eu ajudo a pessoa na organização da casa e ajudo a pessoa na organização interna dela. Perceber porque é que, atrás daquela desorganização, atrás daquele mal-estar, o que é que está por trás daquilo? Mostras-lhe o caminho? Mostro. Ok. E é nessa altura que tu dizes que deve aparecer mais, que devem recorrer a mais terapeutas, que devem recorrer a mais gente para se complementarem? Sim. Ou nesse sentido tu já consegues também dar orientação? Se eu tiver que sugerir, no meio daquele processo todo, que já me aconteceu, eu tiver que sugerir alguém, imagina, uma constelação, uma sessão de Reiki, o que quer que seja, eu sugiro. Porque pode haver um trabalho mais profundo ainda para fazer. Ok. E tudo se complementa. Ok. E só, o teu só tem efeito quando a outra parte está mais Sim, resolvida, sim, não é? sem Agora já sombra de posso dúvida. partilhar o que me aconteceu a mim. O meu quarto estava uma balbúrdia e tu só me perguntaste, e a tua cabeça como é que está? E foi impressionante porque tu disseste-me, está na altura de estralhar as coisas desse quarto, desse armário, dessa roupa. E demorou quase um mês eu conseguir fazer isso. O que é certo é que depois de o conseguir fazer, e coincidência, tu também tinhas feito nesse fim de semana, portanto foi engraçado que eu comecei a publicar as fotos e tu a dizer, ai, também estou a fazer. E realmente chegar ao quarto e ver as coisas arrumadas, organizadas, claro que não com a perfeição que possivelmente fazes, não é? Mas está organizada à minha maneira, é uma tranquilidade completamente diferente. Mas, o que é que eu tinha aqui mais para ti? Basicamente era isto, perguntar também o que é que ambicionas para o futuro, para ti. Olha, hum, o que eu ambiciono para o meu futuro, é continuar em primeiro lugar, continuar a trabalhar muito em mim para ter a minha casa Organizada. equilibrada. Equilibrada no sentido de casa interna e casa externa, porque eu também faço destralhos na minha vida, atenção, Ainda bem. muitos destralhos na minha vida. Digitais, físicos, emocionais, pessoas, eu faço muitos destralhos na minha vida. Em primeiro lugar, continuar a trabalhar muito em mim, porque este trabalhar em nós é para o resto da nossa vida. Não vale a pena andarmos aqui com ilusões, porque isto é um trabalho diário. Não é, ok, eu hoje faço uma sessão de Reiki e só volto lá daqui a um ano. Não, maltinha. Isso era que era bom, não era? Isso é que era bom, mas não é Isto é assim. quase como pôr gasóleo. Tu não podes pôr gasóleo no carro e Não, dura para toda a vida. Tu exatamente, tens que ir não é pondo possível. gasóleo. E portanto, ambiciono muito continuar a trabalhar muito em mim, porque para mim a coisa mais importante da minha vida é a minha saúde. Porque é que será? É a minha saúde. Isso está acima de qualquer coisa. E eu sei, sinto hoje muito bem quando eu estou mais cansada, quando eu estou mais irritada e que preciso de parar, preciso sossegar, preciso procurar ajuda. Não tenho absolutamente problema nenhum em dizer, Carla, preciso de uma consulta tua. Ahm, Preciso de ir a algum Preciso sítio de um fazer alguma café, coisa. porque às vezes é o Preciso de um café. suficiente. Preciso que me ouças. É tão simples quanto isso. Isso é o que eu ambiciono mais, é continuar a trabalhar muito em mim. Depois, o que eu quero com os meus projetos é deixar uma pegada no mundo. Quando um dia eu partir, que se lembrem da Vera. Por algum motivo. É só isso. É muito simples. Ok, a Vera deu a dica do candeeiro. Ok, a Vera deu a dica do quarto. O que quer que seja, mas sabes, deixarmos uma pegada. Lembrar-nos de alguém. Deixar um legado. Deixar um legado. É muito simples. Para mim, sucesso é uma coisa que se traduz muito facilmente. E o que é que te faz sentir realizada?
Olha, estar aqui hoje à conversa contigo. Essa realiza-me imenso, porque eu gosto imenso de comunicar e, portanto, estar aqui à conversa contigo hoje, sinto-me muito realizada. Eu já fiz uma viagem de 200 quilómetros hoje, tu também já fizeste uma viagem, portanto, nós as duas somos corajosas só Não por aí. paramos, não é? Não paramos, às vezes também paramos. Ahm, Realiza-me muito comunicar, realiza-me muito poder ajudar pessoas. Realiza-me muito ouvir-me a mim, cada vez mais me realiza ouvir-me a mim, escutar-me a mim. Isso é muito importante. Estar em paz comigo é uma coisa que me realiza imenso e que dá imenso trabalho. A quem o dizes, não é? É quem eu digo, eu estou a falar para uma pessoa que. Pronto, eu estou a falar para uma pessoa que, a nível de desenvolvimento humano, é das pessoas que eu mais admiro. Obrigada. Vera, quero-te agradecer a oportunidade que me deste de estar deste lado. Espero ter estado à altura Estás e sempre. e que este programa chegue a mais gente, a mais pessoas que percebam todas as dicas que tu deste aqui entre linhas, porque isto realmente, gravar um podcast, a gente pensa que é só uma conversa, mas quando tu o ouves uma vez e outra e É. consegues captar as mensagens que estão por trás de cada frase, acho que é importantíssimo. E agradecer-te esta oportunidade. E agora vamos para o próximo tema. Que fica no ar, Que fica no ar. porque agora já serás tu nesta cadeira. Pronto, então, desde já, mais uma vez, obrigada por teres aceito o meu desafio. Eu defino a Carla desde o primeiro dia. A Má hora que Carla, estás nessa cadeira, não estás nesta. eu sei, mas agora também vou, Queres trocar? vou deixar aqui um bocadinho em jeito de nota Não de consegues mesmo rodapé. estar nessa cadeira. Às vezes é um bocadinho difícil. Eu defino a Carla como uma casa. Obrigada. A Carla tem um abraço como ninguém. Estás-me a deixar sem jeito. Pronto, faz Pronto. parte também. A Carla tem um abraço como ninguém e se há coisa que eu dou muito valor ao ser humano é quando se permite o abraço. E a Carla às vezes não precisa de falar, basta ficarmos no abraço dela. E portanto eu sou muito grata à vida por te conhecer. E sou muito grata à vida por tu te permitires que eu entre na tua vida, na tua casa e me teres aberto essa porta. E começar logo a dizer mal das coisas. E portanto é com uma enorme gratidão que terminamos este podcast, porque acho que vamos voltar cá muitas mais vezes, tenho a certeza disso. E encerramos esta época de podcast para voltarmos novamente em setembro, com mais convidados, com mais coisas, com mais coisas Com mais a vida a acontecerem, acontecer. com mais vida a acontecer. Com mais portas a abrirem-se. E esta era a surpresa que nós já andávamos aqui há algum tempo, que era o trocar de cadeiras. Portanto, obrigada de coração. Obrigada.